Bom, vamos falar aí da tal primavera brasileira, e aí a gente fica imaginando o seguinte: as pessoas conversam, não sei o que, a pessoa fala assim, poxa, se você tivesse assim, a possibilidade de é, dar uma sugestão, né, para como é que as coisas poderiam caminhar, eu diria o seguinte: primeiro vamos fazer um diagnóstico, para depois a gente entrar no tratamento. O que está acontecendo? Existem dois modelos de comunicação distintos. O modelo de comunicação que a gente tem hoje, que é o modelo de comunicação oral e escrito, que é o que a gente vem desde 1450, que a gente juntou dois modelos de comunicação. Iniciamos com o mundo oral, depois o mundo escrito, e o rádio e a televisão, na verdade, foi uma potencialização do mundo oral, né? Você poder ouvir à distância e poder ver as pessoas à distância. Na verdade, é uma potencialização do mundo oral, e depois você teve a comunicação escrita. Então, todo o modelo de comunicação que a gente tem hoje, e a conversa das organizações com a sociedade, é escrito oral. Você cria você cria lá um call center, você pede para as pessoas mandarem e-mail. Então, toda a capacidade, né, de conversa que as pessoas têm com a sociedade é através do mundo oral ou escrito. Beleza. Então, esse é o modelo de comunicação que se estabeleceu entre a sociedade, os seus representantes, sejam eles quais forem, juízes, parlamentares, professores, qualquer um, foi esse modelo e tal. Muito bem. O que acontece numa revolução cognitiva? Numa revolução cognitiva, o número X de pessoas que tem o poder de disseminar informação na sociedade, que tem a capacidade de colocar informação na sociedade, essas pessoas, elas vão criar um problema, elas vão criar um modelo, e esse modelo de comunicação fica estabelecido que, sei lá, vamos botar em termos de número, dizer assim, olha, em termos de Brasil, um país de 200 milhões de habitantes que nem o Brasil, você tem um percentual X de contribuição da sociedade para as organizações. As organizações conseguem ter a capacidade de processar pedidos e mudanças a partir da escrita e da oralidade, X. Sejam os políticos, sejam a justiça, sejam as organizações, as empresas prestadoras de serviço, o governo, etc, etc. Então, existe uma capacidade X de comunicação oral e escrita. Tudo bem. Isso funciona muito bem, funcionou muito bem, num ambiente tecno-ecológico em que você tem esse modelo bem estabelecido, em que as pessoas vão trabalhando aquilo, se as pessoas não têm empoderamento para fazer nada diferente. Beleza. A Revolução Cognitiva, 1990, a internet começa a se massificar, e as pessoas começam a poder participar e colocar informação, Facebook, Twitter, não sei do que, blog, YouTube, não sei do que, e vai criando. Então, o que acontece? Há um aumento de taxa, né, de comunicação na sociedade. As pessoas começam a comunicar muito mais. As pessoas começam a ter um movimento independente desse movimento aqui. Então as pessoas começam a cada vez mais poder escrever mais, poder falar mais, as pessoas podem... Então como é que aconteceu? Então essa é a comunicação que a gente estabelece. Então, obviamente, que existe um gap entre a capacidade desse pessoal aqui processar as informações e agora um novo volume, que é o poder das pessoas em produzir comunicação e pedir mudanças. Então isso aqui existe. Aí como é que a gente vai resolver esse problema? Então a gente tem que entender que são dois modelos de comunicação diferentes. Esse modelo aqui tem uma capacidade de processamento porque tem um modelo de gestão e um modelo de governança compatível com essa comunicação. Esse pessoal aqui, quando você começa a construir esse novo modelo, o que acontece? A comunicação aqui passa a ser de outro jeito. Então o que a gente está migrando? A gente está migrando agora para frente para um outro modelo de comunicação em que você vai ter que fazer um ajuste. Você vai ter que fazer um ajuste de gestão, governança e comunicação. Ou seja, esse novo ambiente você precisa. Para você poder se comunicar nesse novo ambiente, você precisa mexer na gestão e você precisa mexer na governança. Para você poder começar a receber esses pedidos todos aqui e você ter capacidade de processamento de atendimento. Então, esse movimento todo, quer dizer, quando as pessoas dizem eu não consigo conversar porque não tem liderança, porque o que acontece? Aqui você tem um modelo técnico-lógico em que você tem um determinado modelo de capacidade de diálogo e você tem do outro lado um outro modelo de produção de comunicação que é diferente. Aí você vai dizer, bom, então esse é o diagnóstico. O diagnóstico, o objetivo é esse. A gente criou um novo modelo técnico-ecológico, esse modelo técnico-ecológico gerou, né, uma produção de comunicação e um pedido, né, e aí tem toda uma discussão sobre percepção da realidade, de latências que já existiam, etc, etc, da capacidade da mobilização que as pessoas não tinham antes, etc, tal, que vai produzir um movimento de rua. Tudo bem, não vou discutir o movimento de rua é um sintoma do que está acontecendo. Ele não é a causa, a consequência, ele é um sintoma que vai se espalhar, que ele pode diminuir aqui, mas vai continuar essa latência. Então, beleza, então a gente tem essa situação. Então você vai me perguntar, beleza, como é que a gente começa a resolver esse problema? Então, como é que resolve? A gente vai olhar como é que a garotada está resolvendo. Não tem que aprender, humildade aprender com a garotada. Então, como é que a garotada está resolvendo? A gente está inventando a comunicação algorítmica. Então, a gente está saindo do mundo
da comunicação oral escrita e estamos introduzindo a comunicação algorítmica. O que é a comunicação algorítmica? A comunicação algorítmica é o quê? É a capacidade que você tem de conseguir estabelecer uma comunicação de massa. E aí você vai ter o curtir, né? Você vai ter as estrelinhas, você vai ter a possibilidade de ver o que as pessoas clicam, que é o que o Google faz, né? Que é o que o TaxiBit faz, que é a Estante Virtual faz, que é o que o Mercado Livre faz. Então você vai começar a ver as curtições, etc, etc, e você vai, já com esse modelo, não é que aqui esse modelo, e aí então a pessoa vai e toma a decisão pelo outro. Não. Aquele modelo, ele vai tomando a decisão a partir daquelas relações que as pessoas vão fazendo. Né? Por isso que precisa mexer na gestão e por isso que precisa mexer na governança. Porque as pessoas, quando, por exemplo, no caso do TaxiBit, que você tem um modelo, né, novo de gestão, não necessariamente de governança, mas de gestão, você tem um modelo novo e de comunicação, quando o cara diz que o taxista não está legal, ele bota as estrelinhas do taxista e aí o outro já não pega aquele táxi, porque ele vê que o cara não está funcionando direito. Então não é uma discussão que passa por alguém, há uma plataforma que vai tomando as decisões. Então o que a gente precisa criar? A gente precisa criar uma plataforma que essa garotada toda que está colocando as questões aí, que já está nesse novo ambiente, que já está com esse novo tipo de modelo de comunicação, que já é uma mutação da espécie, essa garotada não quer mais ficar pedindo para alguém, olha, será que dava para mudar isso aqui? Ele quer clicar, ter um espaço e já vai mudando, porque é assim que está funcionando a internet. Né? Então, a gente vai ter que, a médio prazo, construir essas plataformas, experimentando isso em pequenas cidades, para a gente poder criar um novo modelo de comunicação em que você possa, digamos assim, equilibrar a colaboração de massa, porque a colaboração de massa que está vindo, ela é fundamental, né? Você ter uma nova plataforma, uma nova gestão, uma nova governança, e é por isso que tem que mudar tudo, e essa que é a dificuldade. Então a gente está vivendo esse embate que a gente está vivendo justamente isso. Você tem aqui, né, um modelo de representação das organizações tradicionais, né, de uma comunicação de baixa qualidade ou de baixa taxa de participação, e você tem hoje uma mídia nova com alta taxa de participação. Então, o que está acontecendo? Está tendo isso aqui. Então, essas organizações elas vão ter que migrar para poder construir isso aqui. Toda a discussão que a gente vai fazer daqui para frente, nesse próximo século, é mudanças em todas as organizações para trabalhar com essa colaboração de massa e não mais com mudando a comunicação, porque não adianta mudar a comunicação, você tem que mudar a comunicação, você tem que mudar o modelo de gestão e você tem que mudar a governança. E o mais interessante que eu escrevi isso, falei isso aqui ontem, né, é que a gente, mesmo as organizações novas, elas estão mudando o modelo de gestão, que é o caso, por exemplo, do TaxiBit, mas não muda a governança, que continua com dono, capitalizado, etc. E o YouTube também, e o Google, isso já está criando alguns problemas. Então, eu ainda poderia dizer que um outro passo ainda seria a mudança de modelo de governança, em que você teria o usuário meio como dono, né, dessas plataformas e não mais só como usuário. Teríamos crises parecidas com essa no Facebook e eu acho que provavelmente com o Google também no avançar dessa revolução cognitiva, porque as coisas são meio incompatíveis. Mas isso é uma discussão mais para frente. Então, o que eu acho que a gente deveria fazer agora, nesse momento, é tentar, né, de alguma forma improvisada que seja, a gente colocar nas plataformas, a gente colocar enquete para as pessoas definirem as suas prioridades e essas prioridades serem atendidas dentro do que a gente puder atender, para a gente começar a dar vazão para essas demandas todas, criando, né, um modelo, o início de um modelo de democracia digital no Brasil, que talvez possa ser, não sei, se a gente tiver consciência disso, talvez o primeiro país do mundo, né, a estabelecer um modelo, né, mais forte de democracia digital. Talvez não o primeiro, que a Islândia já fez a sua constituinte pelo Facebook, mas a gente estaria liderando uma coisa importante no mundo, né, criando a possibilidade da gente apontar uma democracia digital que vai trabalhar basicamente com a comunicação algorítmica, que é a colaboração de massa, a única possibilidade que a gente tem, né, de atender, né, de forma massiva essas demandas bandeiras que a gente está tendo aí. Bom, é isso. Muito obrigado.